Que tipo de solo está acolhendo as sementes que Deus semeou em sua vida? Solo fértil, pronto para frutificar, ou solo seco, que não pode prosperar? Então, com isso em mente, hoje vamos nos aprofundar na parábola do semeador e descobrir como a palavra de Deus é semeada na nossa alma, na nossa vida, nos diferentes tipos de solos relatados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos, no entanto, focar na versão encontrada em Lucas, capítulo 8, do versículo 4 a 8, onde está escrito: Enquanto uma grande multidão se reunia e as pessoas de cada cidade iam até ele, disse Jesus em uma parábola: O semeador saiu a semear sua semente, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascendo, secou porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra e, nascendo, produziu frutos a 100 por um. Dito isto, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas palavras de Jesus nos desafiam a olhar para o tipo de solo que temos sido em nossa caminhada com Deus. A semente de Deus é lançada incessantemente em nossas vidas, mas como estamos reagindo a ela? Será que estamos permitindo que ela cresça? Ou estamos deixando que as distrações, a dureza do coração ou a indiferença a sufoquem? Assim como Jesus nos ensina em Lucas capítulo 8, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Então, agora vamos refletir sobre cada tipo de solo e o que ele representa para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa vida. Amém. O primeiro tipo de solo que aparece na parábola ao semeador é o solo à beira do caminho. Esse solo é duro e fechado. A semente cai, mas não tem espaço para crescer. A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 8, versículo 12, os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e se salvem. Esse tipo de solo representa um coração fechado, onde a palavra de Deus não tem chance de se firmar. O primeiro passo para cultivar um solo fértil é abrir-se para ouvir a palavra de Deus e deixar que ela penetre no seu coração. A história de Adão e Eva é um exemplo perfeito desse solo, onde por escolha própria fecharam-se para ouvir e obedecer à palavra de Deus. No jardim do Éden, Deus entregou a Adão e Eva tudo que era bom e perfeito. No entanto, ao desobedecerem à sua ordem e ignorarem sua palavra, escolheram o caminho da desobediência ao comer do que era proibido. Como consequência, o solo de seus corações se fechou e a humanidade experimentou a queda, um ato que corrompeu a natureza humana, abriu as portas para o pecado, para a morte e separou a humanidade de Deus, mudando para sempre o destino da criação. Da mesma forma, isso pode acontecer com você. Seu coração pode se fechar para Deus de maneira silenciosa e imperceptível. Ao preferir ouvir e obedecer, você pode estar sem perceber, pisando nas sementes da palavra que Ele deseja semear em você. O que está impedindo essas sementes de crescer em seu coração? O que está arrancando a palavra da tua alma para que tu não se salve? Chegou o tempo de eliminar tudo que limita a sua fé, tudo que te impede de frutificar, tudo que pisoteia e devora a palavra de Deus em sua alma. Não permita que o inimigo roube sua capacidade de germinar, crescer e de dar frutos de fé. Agora, se ao invés de um coração fechado como o de Adão e Eva, estivéssemos lidando com um coração que começa a fé com entusiasmo, mas sem profundidade, bem, isso nos leva ao próximo tipo de solo, o solo rochoso. Nesse solo a semente cai, mas por não ter profundidade a planta logo murcha. Em Lucas capítulo 8, versículo 13, Jesus explica: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não tendo raiz, creem por algum tempo e na hora da tentação se desviam.
Esse solo representa uma fé que parece forte no começo, mas sem profundidade. Dessa forma, a palavra não se fixa nesse tipo de solo, e quando as dificuldades chegam, a pessoa perde a força e abandona a sua fé, o seu caminho. A história do povo de Israel no deserto é um poderoso exemplo dessa ausência de raízes profundas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava repleto de esperança como uma terra fértil, esperando pela chuva da promessa. Eles presenciaram milagres extraordinários. O mar se abriu, o maná desceu do céu, a água brotou da rocha, mas no deserto, as raízes da fé desse povo eram rasas. Quando as dificuldades surgiram, começaram a murmurar, a se afastar de Deus. Eles perderam a visão da promessa e a fé desse povo murchou como uma planta que nasce em solo rochoso, incapaz de resistir ao calor escaldante do deserto. Esta jornada nos ensina que a fé sem profundidade não resiste. Em nossas vidas, é fácil começar com entusiasmo, mas sem uma conexão verdadeira com Deus. Qualquer vento forte pode nos derrubar, nos fazer vacilar. Como diz em Números, capítulo 14, versículo 11. Diz o Senhor a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Esse versículo mostra como, apesar dos milagres, a fé do povo de Israel foi rasa e, por isso, não conseguiram permanecer firmes na promessa de Deus. Essa falta de profundidade também é encontrada na história de Pedro. Pedro, ao sair do barco e andar sobre as águas, tinha a confiança de um homem que acreditava no impossível. Mas assim que o vento começou a rugir, sua fé vacilou. Ele olhou para as ondas e, em um instante de dúvida, afundou. A fé que havia levado a caminhar sobre as águas não foi suficiente para sustentá-lo diante da tempestade. Ele deixou de fixar os olhos em Jesus e o resultado foi claro. A tempestade o dominou. Esse é o retrato da nossa vida muitas vezes. Não basta ter fé apenas no início da jornada, não basta esperar que a fé sobreviva com um entusiasmo momentâneo. A verdadeira fé é aquela que resiste ao furor da tempestade. Precisa de raízes profundas. Uma fé sólida não é formada em momentos de facilidade, mas forjada no fogo das dificuldades. Ela é cultivada na oração diária, no estudo constante da palavra e na total entrega a Deus. É através desses momentos de intimidade com Ele que nossa confiança cresce e se fortalece. Quando nossa fé é firmada não nas circunstâncias, mas no caráter inabalável de Deus, nada pode nos abalar. A tempestade pode até vir, mas nossa fé não será destruída. Quando as dificuldades não são mais os únicos obstáculos, mas as distrações da vida entram em cena e sufocam a nossa fé, nos deparamos com o próximo tipo de solo, o solo entre espinhos. Aqui, a semente até cresce, mas logo é sufocada pelos espinhos, como Lucas capítulo 8, versículo 14 nos ensina. A semente que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas indo embora são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida e não amadurecem. Esse solo simboliza aqueles cujas vidas são constantemente esmagadas pelas distrações. Os espinhos podem ser as ansiedades que a luta diária nos traz, o desejo incessante por bens materiais, ou até mesmo a busca por prazeres passageiros. Ou seja, tudo aquilo que sufoca a nossa alma e apequena o nosso espírito. Pare por um momento e pergunte a si mesmo o que está sufocando o crescimento da sua fé. Quais são os espinhos que você precisa arrancar para que a semente da sua alma possa crescer forte, livre e plena, sem ser abafada, sufocada pelas distrações do mundo. Uma história que ilustra perfeitamente os espinhos que sufocam a nossa fé é a de Nabote. Nabote possuía uma vinha que representava sua herança, mas foi tomada pela cobiça do rei Acabe. Os espinhos da ganância sufocaram a beleza de sua herança. Dessa forma, muitas vezes, as distrações da vida, como o desejo de sucesso, poder ou bens materiais, podem sufocar nossa verdadeira missão.
O que está sufocando sua paz e seu crescimento? Quais são os espinhos que você precisa remover para que a semente da palavra de Deus cresça livremente em sua vida? Para muitos de nós, tais distrações surgem disfarçadas de prioridades mal ajustadas, como vimos na história do jovem rico. O jovem rico desejava seguir a Jesus, mas seus bens eram mais importantes para ele. Ele não conseguiu se desapegar dos seus espinhos que representavam as riquezas, as propriedades que possuía. Às vezes, nossas distrações podem nos afastar do propósito de Deus. Então, quais são os espinhos que você precisa cortar para permitir que o fruto de Deus amadureça em sua vida? Agora, após refletirmos sobre os diferentes tipos de solo, chegamos ao solo que representa o coração, totalmente preparado para a palavra de Deus. Este solo é a boa terra, onde a semente cai, cresce e produz frutos em abundância. Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 15: mas a semente que caiu em boa terra são os que com coração nobre e bom ouvem a palavra, retém-na e produzem frutos com perseverança. Esse solo simboliza um coração preparado para receber a palavra de Deus, onde ela é cultivada com paciência e fé, gerando frutos de vida abundante. A história de José é um exemplo claro de alguém que cultivou um solo fértil em sua vida, mesmo em meio às adversidades. Apesar de ser vendido como escravo e enfrentar muitas dificuldades, José nunca perdeu a fé em Deus. Sua fidelidade e perseverança o conduziram a uma colheita abundante. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Como José, você também pode transformar sua vida em um solo fértil onde seus sonhos e sua fé têm espaço para crescer e florescer, independentemente dos desafios que enfrente. Hoje, a palavra de Deus está sendo semeada em sua alma, em seu coração. O que você vai fazer com ela? Lembre-se, você é tanto o semeador quanto o solo que recebe a semente. Assim como nos ensina Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 ao 8. Aqueles que confiam em Deus terão raízes profundas e florescerão, independentemente das dificuldades. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precisa muito cultivar a semente do Senhor. Que o solo da sua vida seja sempre fértil e que você colha frutos em abundância. Amém. Até a próxima.